E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um dos pilares da programação orientada a objetos, a herança em C#. Se você já se perguntou como é que se cria um código mais limpo, mais organizado e que dá para reutilizar, a resposta começa exatamente aqui. Prontos para a gente desvendar esse mistério? Então, vamos começar. Olha só essa pergunta, parece estranha, né? O que um animal e um profissional de uma empresa poderiam ter em comum, especialmente no mundo da programação? A resposta, acredite, está no coração de um conceito super poderoso que a gente vai explorar hoje. Prometo que no final da nossa conversa, essa conexão vai fazer todo sentido. E para a gente não se perder nessa jornada, eu preparei um roteiro. A gente começa com os fundamentos, depois bota a mão na massa com código de verdade, aprende a especializar comportamentos, descobre o poder do tal do polimorfismo e, por fim, a gente discute como usar tudo isso da melhor forma. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pelo começo. O que é exatamente herança? Para entender isso, pensa numa coisa que a gente conhece bem, uma família. No mundo real, os filhos herdam características dos pais, certo? A cor dos olhos, o tipo de cabelo, mas eles também têm suas próprias qualidades únicas. Na programação, a ideia é muito parecida. Ok, falando de um jeito um pouco mais técnico, a herança é um mecanismo que permite que a gente crie uma classe nova, que a gente chama de classe derivada, a partir de uma que já existe, a classe base. A classe nova, então, herda tudo o que a classe original tinha, seus atributos, seus métodos, ou seja, ela já começa com um monte de coisa pronta. E a partir daí, a gente pode tanto adicionar coisas novas, quanto modificar o que foi herdado. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender esses papéis. A classe base Animal é a mais genérica. Ela define coisas que todo animal tem, como um nome e a capacidade de dormir. Já a classe derivada, Cachorro, é mais específica. Ela herda tudo de Animal. Então sim, um cachorro também tem nome e dorme. Mas ela adiciona um comportamento que é só dela. Latir. Essa é a essência da especialização. E aqui, pessoal, tá a regra de ouro, a mais importante de todas. Sério, a gente só deve usar a herança quando puder dizer que a classe derivada é um tipo de classe base. Por exemplo, um cachorro é um animal, um gerente é um funcionário. Agora pensa num carro e num motor. O motor não é um carro, ele faz parte de um carro. Para esse caso, a herança estaria errada. Lembrar dessa regrinha simples evita muita dor de cabeça no design do código. Tá, mas por que a gente se daria todo esse trabalho? Bem, os benefícios são gigantes. Primeiro, a gente reutiliza código, o que economiza um tempo danado. Depois, a gente pode especializar comportamentos para casos bem específicos. A gente também ganha em organização, porque o nosso código começa a refletir melhor como as coisas funcionam no mundo real. E, o mais legal, a herança abre a porta para um conceito super elegante chamado polimorfismo, que a gente já vai ver. Para a gente fechar essa primeira parte, uma perguntinha rápida para pensar. Qual é a principal função da classe base numa relação de herança? Pensa um pouquinho. A resposta é que ela funciona como um modelo, sabe? Uma base comum de características e comportamentos. É ela que define o contrato que todas as classes que herdarem dela precisam seguir. Beleza, a teoria está entendida. Mas, e na prática? Como isso vira código de verdade em C#? Nessa sessão, a gente vai traduzir esses conceitos todos para código. E eu garanto, é mais simples do que parece. Antes de mostrar o código, vamos visualizar uma coisa. Imagina um diagrama na sua cabeça. Lá no topo, tem uma caixa para a nossa classe base, Animal. Dessa caixa, sai uma seta para baixo, apontando para uma caixa nova, que é a Cachorro, a nossa classe derivada. Essa setinha representa visualmente a herança, mostrando que Cachorro vem de Animal. Olha aí a nossa classe base, a Animal. Como dá para ver, ela é bem simples. Tem uma propriedade nome, que é um texto, para guardar o nome do animal, e tem um método, uma ação, chamada dormir. A ideia aqui é que qualquer animal do nosso sistema vai ter, no mínimo, essas duas coisas. E agora, a mágica acontece. Essa é a nossa classe Cachorro. Repara na parte mais importante aqui, os dois pontos e o nome da classe animal. É com essa sintaxe simples que a gente diz para o C#. Ei, a classe Cachorro herda da classe animal. E pronto, na mesma hora, a classe Cachorro já sabe o que é a propriedade nome e o método dormir, sem a gente precisar escrever mais nada. E claro, ela também tem o seu próprio método, o latir. Isso é reutilização de código na veio. E aí, para ter certeza que todo mundo pegou essa informação crucial, uma pergunta rápida. Qual é o símbolo que a gente usa em C# para indicar a herança? Exato, os dois pontos. Essa sintaxe pequena, mas super poderosa, que conecta a classe derivada com a sua base e faz toda a mágica acontecer.
Chegamos na nossa terceira sessão. Herdar é ótimo, mas e se a classe derivada precisar fazer alguma coisa de um jeito um pouquinho diferente da classe base? E se um gerente, por exemplo, tiver um cálculo de bônus diferente de um funcionário comum? É exatamente para isso que existem duas palavrinhas mágicas no C#, virtual e override. Pense nessas duas palavras como uma dupla, elas trabalham juntas. A palavra virtual é a permissão. A classe base usa virtual num método para dizer: olha, classes derivadas, vocês têm a minha permissão para mudar como esse método funciona se quiserem. Já a palavra override é a ação. A classe derivada usa override para responder: beleza, estou aceitando essa permissão e aqui está a minha nova versão desse método. O processo para sobrescrever um método é sempre esse. São 3 passinhos simples. Primeiro, a permissão. A classe base precisa autorizar a mudança, marcando o método como virtual. Segundo, a especialização. A classe derivada diz que vai fornecer uma nova versão usando override. E terceiro, a nova lógica. Dentro desse método com override, a classe derivada escreve seu novo comportamento. Permissão, especialização e nova lógica. Simples assim. E esse exemplo de código deixa tudo super claro. Vejam só, a classe funcionário tem o método calcular bônus marcado como virtual. Isso é a permissão. Logo embaixo, a classe gerente, que herda de funcionário, usa a palavra override no mesmo método para dar a sua própria lógica. Um bônus bem maior. A gente tem o mesmo método, mas com comportamentos diferentes e especializados. Fantástico, né? Certo. E isso nos leva a uma pergunta importante. O que aconteceria se a gente tentasse usar override num método que a classe base não marcou como virtual? Simples. O compilador do C#, que é tipo o guardião das regras da linguagem, ia dar um erro na hora. Ele não ia deixar porque a permissão para sobrescrever não foi dada. Isso garante que a classe base tenha controle total sobre o que pode e o que não pode ser modificado. Vamos para a nossa quarta sessão. E é aqui que a mágica da herança realmente brilha. A combinação da herança com a sobrescrita de métodos nos leva a um dos conceitos mais poderosos da programação, o polimorfismo. O nome é meio esquisito, mas a ideia é bem simples. É a capacidade de tratar objetos de tipos diferentes como se eles fossem do mesmo tipo. Prestem muita, mas muita atenção nessa linha de código, porque é aqui que tudo se conecta. Funcionário F2 igual a new gerente. O que está acontecendo aqui? A gente está criando um objeto do tipo gerente, a nossa classe mais específica, mas está guardando ele numa variável do tipo funcionário, que é a classe base mais genérica. E por que isso funciona? Por causa da nossa regra de ouro. Como um gerente é um funcionário, essa operação é totalmente válida. E agora, o grande final. Se a gente chamar o método f2.calcularBônus, qual valor ele vai retornar? O bônus padrão de funcionário ou o bônus especializado de gerente? A resposta é 3.000. Mesmo que a variável seja do tipo funcionário, na hora de executar, o sistema é esperto. Ele sabe que o objeto que está ali de verdade é um gerente e executa a versão sobrescrita do método. Isso é polimorfismo em ação. O mesmo comando se comportando de jeitos diferentes, dependendo do tipo real do objeto. Isso nos leva a esta pergunta. Tá, mas por que o polimorfismo é uma vantagem tão grande? É porque ele permite escrever um código muito mais flexível e simples. Imagina uma lista de funcionário. A gente pode colocar ali dentro objetos gerente, diretor, analista, tudo misturado. Depois, a gente passa por essa lista chamando calcular bônus para todo mundo e o sistema se vira para chamar a versão certa para cada um. Sem isso, a gente teria que fazer um monte de if para checar o tipo de cada objeto. Seria um pesadelo de manter. E, finalmente, chegamos à nossa quinta e última sessão. Como qualquer ferramenta poderosa, a herança precisa ser usada com sabedoria. Usar do jeito errado pode deixar o código bem confuso e difícil de dar manutenção. Por isso, vamos falar agora de algumas boas práticas e dos erros que a gente precisa evitar a todo custo. Anota aí umas dicas de ouro. A primeira, e mais importante, já falamos bastante, só use herança para relação E1. Evitem também criar hierarquias muito profundas, sabe? Tipo uma classe que herda de outra, que herda de outra. Isso deixa o código frágil. E por último, às vezes, outra técnica chamada composição, que se baseia na relação tem1, pode ser uma escolha melhor e mais flexível. E do outro lado da moeda, os erros a serem evitados. O maior deles é usar a herança só para reaproveitar código, quando não existe aquela relação E1. Isso é um atalho que leva a um design ruim. Esquecer de colocar virtual na classe base é um erro técnico que quebra o polimorfismo. E claro, o erro fundamental de todos, violar a regra do E1, que pode criar bugs bem chatos de encontrar depois. E para terminar, vou deixar uma pulguinha atrás da orelha para todo mundo pensar. A herança é uma ferramenta fantástica, mas será que é a única forma de reutilizar código?
A resposta é não. Conceitos como a composição oferecem outras maneiras poderosas de construir sistemas flexíveis. Entender quando usar cada uma dessas ferramentas é o que realmente separa os bons arquitetos de software. Espero que essa análise tenha ajudado e tenha despertado a curiosidade para continuar aprendendo. Muito obrigado pela companhia